Bom dia, nós estamos iniciando o nosso programa Craques do Varejo, Campeões na Vida, com uma pessoa muito querida do movimento lojista na cidade de Natal. Nosso amigo Derneval é associado da CDL, é uma pessoa que trabalha no mercado de lojas, principalmente o comércio de rua. Ele também vai contar um pouco de história, porque ele não tem só o comércio de rua, loja de rua, ele também trabalha com lojas de shopping. E eu queria que Derneval conte um pouco da sua história. Você me contou que a sua família é uma família de 5 irmãos. Isso. Vocês vieram do interior, seu pai, o primeiro negócio dele, ele já trabalhava com construção civil, e o primeiro negócio dele foi também numa cidade do interior. Conte um pouco da gente dessa história, para que as pessoas possam entender hoje o que é a Casa Sarmento, quantas empresas vocês têm aqui em Natal, quantos funcionários e quantas pessoas já da sua família, filhos que já trabalham no seu negócio, para dar continuidade, fazendo a sucessão da sua empresa. Inicialmente o meu pai veio da Paraíba como funcionário público, né? E instalou-se em São Paulo Potengi. Após terminar a tarefa, a empreitada que ele veio fazer, ele resolveu entrar no comércio e instalou uma pequena loja no interior, nessa cidade. Trabalhou lá uns 2 ou 3 anos e resolveu se transferir para Natal. Botou a mercadoria em cima do caminhão e veio para Natal. Naquela época era bem mais fácil, já tinha alugado já um ponto lá na cidade e instalou-se na Praça Padre João Maria, ali onde hoje é o edifício 21 de março. Ele já começou bem. Já. E tinha uma clientela razoável, ampliou a loja, chegou a ter uma loja lá na época com uns 250 metros quadrados, 300 metros quadrados. Era todos os artigos que ele trabalhava? Ele trabalhava muito com artigos do lar, né? Com louça, com alumínios, com cosméticos. Ele tinha era realmente uma loja, uma miscelânea. Naquela época se usava muito bibelôs, né? Uma ornamentação de casa, jarros, e era uma loja desses brinquedos. Eu era muito pequeno, mas eu lembro ainda de brinquedos. E em 1960 ele se transferiu para o Alecrim, em virtude de uma obra, de uma construção muito longa que foi feita nas imediações da loja e começou a atrapalhar o tráfego, o acesso das pessoas. Ele ficou muito preocupado, o movimento começou a cair e no 3º mês ele disse: ou eu saio ou eu vou quebrar. Então ele descobriu o Alecrim, já conhecia e sabia do grande fluxo de pessoas, mesmo num bairro popular, mas com muita gente. E ele se transferiu para o Alecrim, numa empreitada ousada, porque ele tinha uma loja de mercadorias boas no centro da cidade, e aos poucos ele foi se adaptando a loja ao público do Alecrim, que era pessoas extremamente populares, e que poder aquisitivo menor e que procuraram produtos específicos, né? Então ele foi adaptando a loja, eliminando alguns artigos e criando outros, e ao longo do tempo isso foi em 1950, né? E ao longo do tempo, até 55, 58, já entrou no artigo de viagem, porque aí o Alecrim era um bairro de viajantes. Tinha um fluxo de pessoas. Isso, pessoas que vinham do interior, hotéis, naquela época as pensões ali ao redor da praça. E ele começou a entrar na linha de viagens, de bolsas, sacolas, mochilas, malas, e foi ao longo do tempo ampliando esse foco, essa linha de produtos. E hoje, depois de quase 50 anos, nós somos considerados o rei da mala, né? Porque o nosso carro-chefe é mala em todas as lojas, embora a gente tenha uma gama muito boa de produtos, de acessórios, da linha de viagem, mas com carro-chefe produtos da linha de viagem. Hoje vocês têm quantas lojas? Hoje nós temos 6 lojas. São 2 lojas no Alecrim, 2 no Midway, uma no Natal Shopping e uma no Praia Shopping. Esse processo de expansão foi feito por você ou já foi os filhos que foram chegando? Esse projeto de expansão tem uma história muito interessante. Eu trabalhei com o papai, nós trabalhamos juntos mais de 20 anos. Depois o papai afastou-se, eu fiquei e meus filhos eram ainda adolescentes, né? O mais velho, após sair do exército, ele
já estava na loja comigo, foi para o Exército, voltou e estava terminando o curso de administração e após terminar o curso resolveu continuar no comércio. Eu tenho três filhos rapazes e uma moça. E todos três passaram pelas lojas, porque em cada loja que a gente abria, a gente colocava um para ir iniciando o trabalho. E hoje só tem o mais velho, mas realmente a expansão começou a partir da chegada deles participando da empresa, e a gente foi abrindo novas empresas, cada um foi assumindo uma. Hoje nós estamos só nós dois, eu e o mais velho, o segundo é advogado, também presta serviço à empresa, mas tem outros negócios, a menina é arquiteta e o mais novo é jornalista, colega de vocês. Hoje a responsabilidade por essas lojas do shopping fica mais com o seu filho ou vocês compartilham? A gente compartilha, mas como eu já estou fim de carreira, né? Estou tentando diminuir a minha carga. Hoje Júnior é praticamente o responsável, é quem faz o controle das lojas. Eu fico mais na retaguarda, na parte financeira, e ele faz a administrativa da pessoal e da direção geral das lojas. Ele também é apaixonado assim também, como você? Eu acho que ele recebeu uma dosagem muito forte dessa minha empolgação pelo mercado, pelo comércio, pelo dia a dia, atendendo. Isso, exatamente. Eu participo ativamente, ainda hoje, do dia a dia das lojas. Às vezes até quando me pego, estou atendendo um cliente, eu me esforço até para não participar, mas quando chego na loja que tem um movimento... Sabe que pode ajudar, você se envolve. Exatamente, não tenho dúvida que... Hoje, qual é o maior desafio para uma loja que trabalha num bairro comercial como você, que trabalha no Alecrim há 60 anos, né, desde 1950? Isso. Como você vê para você conseguir se renovar, inovar e aparecer como aquela loja que é uma formadora de opinião, que está sempre nos lançamentos, fazendo com que o cliente sempre lembre da Casa Sarmento como o melhor negócio? Olha, inicialmente a nossa grande propaganda foi o boca a boca. Nós éramos uma empresa muito pequena e apostamos no mercado popular, passamos a fazer da nossa loja ponto de referência. Nos anos 60, por exemplo, o movimento de ônibus para o interior saía do Alecrim e nós criamos um vínculo muito grande com as populações de outras cidades e a nossa loja virou ponto de referência, ao ponto de as pessoas fazerem compras no mercado e deixar na loja para vir pegar na hora de pegar o ônibus. E isso foi se transformando num hábito comum. Tem um detalhe muito interessante, até hoje nós temos um banheiro na parte de baixo da loja, porque o bairro não tinha banheiro público, e nós temos um banheiro que é disponibilizado à clientela e ao público circulante. Isso nós mantemos até hoje, foi uma criação do papai e a gente mantém até hoje. Quais as principais mudanças que você acompanhou durante esses 60 anos que você citaria aqui para as pessoas que estão nos assistindo? O Alecrim deixou de ser um bairro, deixou de ser o maior bairro, durante muitos anos ele foi o maior bairro residencial de Natal e cresceu como bairro comercial. Essa expansão do bairro comercial do Alecrim trouxe para o Alecrim, levou para o Alecrim um crescimento de público circulante muito grande. Hoje nós ultrapassamos a 3 milhões de pessoas mês desse público circulante no bairro. Quer dizer, é a população de Natal 3 vezes passando no Alecrim durante um mês. E isso gerou uma expectativa muito grande, inclusive do comércio de fora. Nós temos hoje 20 ou 30 lojas no Alecrim que são filiais de lojas grandes da Paraíba, de Pernambuco. Entendeu? E isso aí cada vez mais foi aumentando o fluxo de pessoas. Foi trazendo mais gente. Exatamente, porque o grande forte do Alecrim, o ponto forte do Alecrim hoje é exatamente aquela máxima que tudo que você procura, você encontra no Alecrim. Como você vê, hoje as pessoas precisam de estacionamento, precisam de uma infraestrutura de segurança, e o bairro do Alecrim foi um bairro que cresceu muito, mas ele não conseguiu ter a sorte de ter estrutura, de ter pensado em estacionamento. Como você está conseguindo conciliar? Lamentavelmente, nós, os últimos 20 anos, nós temos tentado e cobrado dos gestores de Natal, mas que nos últimos 20 anos, lamentavelmente, o Alecrim
não recebeu absolutamente nada de apoio dos gestores, dos últimos gestores de Natal. Uma atenção, um planejamento estratégico. Projeto de melhoria, apesar de sermos o maior arrecadador de ICMS do Estado, nós somos o maior empregador do Estado, nós temos hoje 50 mil pessoas trabalhando no bairro, né? Somos responsáveis por 37% do ICMS da capital. Da cidade de Natal. E somos o maior produtor de emprego e renda, o maior criador de emprego e renda do Estado. Isso também está formando mão de obra. Exatamente, né? Na preparação de mão de obra, porque o comércio é a grande escola dos jovens que estão sem emprego. A grande maioria chega no comércio sem qualificação nenhuma, apenas está terminando o segundo grau, entra e dali se prepara para a vida, né? Para a vida de trabalho, do trabalhador. Mas, lamentavelmente, os gestores deixam a gente a ver navio. O Alecrim tem uma carência muito grande de estacionamento hoje, haja visto o crescimento da população e do número de veículos que circulam pelo bairro. Tentamos com o governo, com a prefeitura, há alguns anos e nada de conseguirmos uma adequação melhor para o trânsito. Temos um outro grande problema do Alecrim são as nossas calçadas sem acessibilidade. São estreitas, né? Não são estreitas, são ocupadas pelo camelô, né? Calçadas com 3 metros. Como você consegue conciliar essa concorrência do camelô, que ele está com trabalho informal, mercadoria sem nota, contrabandeado, isso é um grande com aquela problema. loja que é fiscalizada? É um grande problema. O que as lojas tiveram que fazer foi fugir do produto do camelô. Então você encontra no Alecrim, mas exatamente, trabalhou com outro produto. O que é que acontece hoje? Nós tivemos que sair do produto do camelô e cada vez mais melhorar o nosso produto e procurar ter o melhor preço possível para ser próximo do preço dele. Tá entendendo? Diminuir o custo para poder oferecer. Porque aí você oferecer um produto de qualidade, com garantia e a questão do começa crédito, como vocês trabalham no Alecrim? Olha, existe um detalhe muito interessante. No Brasil, muita gente pensa que os créditos do comércio são financiados pelos bancos. Infelizmente não são financiados pelo comércio. Porque se a gente for repassar a taxa de financiamento, a gente não consegue vender. E outra coisa, você vende no cartão, o cartão é quem ganha o dinheiro. Vai pagar a prestação, quer dizer, você tem que ter um respaldo financeiro para cobrir aquelas vendas. E se trabalha desse jeito. O grande, por incrível que pareça, mesmo no comércio popular, mesmo no comércio popular, como é o caso do Alecrim, 85% hoje das vendas já são no cartão. É no cartão. É uma migração que já aconteceu. O crediário praticamente desapareceu, é uma fatia muito pequena. E o cheque também desapareceu? O cheque também desapareceu. Quer dizer, entre 15% e 20% circula com dinheiro e 80%... Aquela venda no crediário que existia no passado, ela acabou? Hoje ela está resumida quase a zero. Ela tem ainda algumas... Não existe aprovação de cliente novos, é o que já existia. Lamentavelmente, até pessoas muito decentes que compravam e pagavam direitinho perderam essa facilidade por conta do grande problema que foi a inadimplência. Derneval, nos conte aqui uma história engraçada que você tomou conhecimento, que você participou ali no Alecrim, que vale a pena compartilhar com as pessoas que nos assistem. Olha, nós tivemos a nossa vida inteira, porque eu cheguei no Alecrim com aproximadamente 10 anos de idade, e tivemos muitos fatos pitorescos. O Alecrim era um grande centro cultural. O Alecrim era o maior bairro cultural do Natal. Tinha boemia também? O Alecrim tinha gastronômica, tinha boemia gastronômica e alcoólica. Era completo. O Alecrim tinha 5 cinemas, tinha 3 teatros, tinha 7 ou 8 clubes sociais. Então o Alecrim tinha história, uma vida cultural agitada. Eu garoto ainda, assisti Luiz Gonzaga tocando no Alecrim, de graça, em cima do Quitandinha, né, nos anos 60, Valdir Soriano e outros menos cotados, viu muito, esses do forró, Jacques do Pandeiro, Heleno Julião, eram constantes, Genival Lacerda. E uma história engraçada que você possa nos compartilhar? Rapaz, tem muita coisa engraçada. Nós tínhamos a Praça Gentil Ferreira. A Praça Gentil Ferreira é histórica, porque ela abrigava o Quitandinha, né?
abrigava o Quitandinha. A Praça do Ferreira e o relógio o relógio é o marco de referência. O relógio é o marco do bairro, né? Virou ponto de referência a partir dos anos 60, que tem uma história bastante interessante, eu acho que vale ser registrada. O relógio não é só um relógio, porque relógio hoje todo mundo tem, né? Na hora, né? Mas o Alecrim, o bairro era tão popular e tão humilde as pessoas que não tinham relógio. E aquele relógio foi colocado ali para orientar as pessoas que não tinham horas, né? Era uma necessidade, exatamente. Não era um luxo. A intenção era mais servir a população, servir a comunidade, do que utilizar o relógio como ponto de referência, como uma publicidade que era o relógio foi uma doação do Rotary, mas a doação foi na intenção de ser uma doação, um bom serviço prestado à cidade. Esse é um fator bastante interessante e virou ponto de referência, e até hoje o Alecrim agradece, porque cada vez mais foi se formalizando a ideia, o Alecrim foi ficando mais conhecido. Hoje, em qualquer lugar, em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você diz, olha, a nossa loja é na esquina do relógio. É bastante. E o fato pitoresco que você disse? Rapaz, eu tenho com a minha loja eu tenho vários, porque eu tenho clientes que chegou, por exemplo, aqui em Natal, eu tenho de fora, saltou no aeroporto e disse, olha, eu quero ir para o Alecrim. Aí o cara disse, pois não, mas o senhor quer ir para o Alecrim aonde? Ele não tinha meu endereço. Então ele disse, eu quero ir para o relógio do Alecrim. Então, o motorista, ele sabia que a minha loja era, eu tinha coisa igual, tem 4 esquinas, uma das esquinas é a minha loja. Então ele veio direto para o motorista, trouxe ele para o Alecrim e disse, está aqui o relógio, aí se vire. Então ele saiu procurando de loja em loja, mas aí ele identificou logo por causa do nome, né? Mas tem outros fatos, deixa eu ver aqui um que possa registrar, assim, ficar na história. Tivemos pessoas... Nesses bairros geralmente tem um doido, tem um alcoólatra, um bêbado, tem uma prostituta que fazia o ponto, que são pessoas famosas naquela região. Todos esses, o Alecrim tinha, eu digo, de vez em quando eu digo, tanto que eu rezo, de vez em quando aparece um doido novo aqui. Então... nós tivemos Lambretinha, que foi célebre, né? Foi célebre, ele foi um dos mais conhecidos, mas tinha um que era muito interessante, que chamava-se Cuíca. Esse cara pedia esmolas, e quando a pessoa não dava esmola, ele pedia nas lojas, né? A gente sabia que as lojas daquele tempo você só circulava dinheiro, então a pessoa não dava, ele ia para a calçada, botava o saco nas costas e metia a testa no paralelepípedo. Mas com força, com vontade. Ficava todo mundo abismado como é que ele fazia aquilo. Depois ele se levantava, saía pragueando, né, e ia embora. Quer dizer, esse era costumeiro, ele fazia muito isso na feira. Na época da política tinha uma que era governadora, né, que era Severina, era governadora, passava com a faixa. E sempre o Alecrim atraía essas coisas por conta do grande público, né, do grande movimento. E tem pessoas bastante interessantes. Olha, Nevaldo, compartilhe com a gente aqui com relação a algum momento difícil que você passou, ou na vida pessoal, ou na vida empresarial, e como você fez para superar e se tornar mais forte depois que aconteceu. Mas olha, na minha fase já assumindo a direção da loja, o grande problema nosso foi o econômico financeiro, foi no plano cruzado. Naquela bomba que Sarney soltou no Brasil, né? Foi parecido com a tsunami lá do Japão. Porque, além de ter desequilibrado muita gente, ela desorientou a grande massa do mercado e desequilibrou a grande maioria. Congelou os preços. Congelou. O nosso estoque foi para Cucuia. Nós vendemos o nosso estoque e depois cadê o dinheiro para comprar? Porque ele segurou. E a indústria não abastecia pelo menos. Não repunha a mercadoria. Então, isso foi um momento de dificuldade. Eu tive que sair aqui para São Paulo. Eu saí para São Paulo. Porque você tinha a mercadoria em casa, você estava com preço na mercadoria, você não podia mudar o preço. Não, meu estoque, nós trabalhamos normalmente com estoque para 180 dias, e estoque foi para o espaço. Vendi e depois para repor. E com a inflação? Começamos a sentir a dificuldade logo nos primeiros 30 dias, que as fábricas segurando. As fábricas trocaram a referência do produto, né? E eu não podia trocar, mas tive que sair a São Paulo nos atacadistas, quer dizer, não estava nem comprando das indústrias, que as indústrias estavam todas
no mesmo sistema, mudando. A indústria tinha condição de mudar, quem não tinha era o atacadista e eu, né? Então eu fui para os atacadistas, fui fazer compras no retalho, procurando preço, e comprava um pouquinho num lugar, outro pouquinho no outro, e aquilo fui trazendo mercadoria. Isso nós passamos cerca de 2 a 3 anos trabalhando desse jeito, viajando. Descobriu também outros caminhos. Também, né? Descobri outras fontes. Para mim foi muito interessante, porque eu descobri grandes atacadistas de São Paulo, que era o comércio forte de São Paulo, era o atacadista, e daí é hoje, né? E passou a me abastecer, ampliei meu produto. Na época eu tive que abrir mais, até por força da oferta, né? A oferta que eu tinha era aquela, então eu trazia. E ampliamos um pouco a loja. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos durante esse tempo todo era que o nosso interesse era ampliar a loja do Alecrim. E a gente não conseguia, porque os prédios vizinhos eram prédios de famílias herdeiras, há 50 anos, 60 anos, e eles sempre viveram de aluguel, né? E alguém explorando também nesse tempo todo. Derneval, um comerciante como você que trabalha há 60 anos, contato direto com o cliente, com o fornecedor, principalmente no comércio de rua, ele ganha uma experiência de vida muito... A gente acumula entre as coisas boas e um comerciante conversando comigo, ele dizia que quando um cliente coloca, né, que aparece na loja dele, quando ele vai entrando, ele já sabe se o cliente vai comprar muito, se o cliente vai comprar fiado, se o cliente está precisando entregar aquela mercadoria, ele já sabe fazer essa avaliação. Funciona. Como isso acontece? Você também hoje já tem essa intuição? A gente já tem, isso é característico. Com o tempo a gente vai assimilando a necessidade do cliente, a proporção que ele se apresenta. É muito comum, com o tempo a gente vai adquirindo essa condição de percepção, né? O cliente, quando ele se aproxima da gente, ou quando ele está... hoje, por exemplo, eu digo a você que a gente entra para participar das vendas, a gente está pela sala, pelo salão, e uma pessoa está atendendo, a gente sente aquela necessidade, vai lá e a gente consegue fazer exatamente aquilo que o cliente está querendo. E o cliente sai satisfeito. Exatamente. Nós temos esse fato bastante interessante, é que, como chapéu, por exemplo, chapéu é um produto que cada pessoa que vai comprar põe na cabeça de um jeito, quer o chapéu de uma forma diferente. É muito pessoal. É muito pessoal. E eu, com a prática também de vender chapéu ao longo da vida, hoje, quando eu estou pela loja ou quando alguém me procura, eu oriento, porque o chapéu tem uma característica. Eu aprendi, por exemplo, que o chapéu, a aba do chapéu tem que ser de acordo, tem que ser proporcional ao biotipo do indivíduo, né? Então, às vezes o cara é bem alto, bem forte, está com um chapéuzinho com a aba pequenininha, parece uma garrafa de pitu, assim. Aí eu vou lá, oriento, depois ele põe um chapéu maior e tudo, aí ele diz, isso aqui realmente deu certo. Então, é essa percepção que a gente tem do que o cliente quer, o que ele precisa, e que transforma a venda, entendeu? E transforma também o comprador daquele momento num cliente fidelizado. Exatamente, num cliente que passou a ser, às vezes nunca tinha comprado na loja, ou foi algum amigo que ainda e fica cliente, começa a informar. Você me perguntou uma coisa interessante: como é que a gente consegue fidelizar, né? Por exemplo, uma pergunta que você fez no início, que eu disse que a nossa propaganda boca a boca funcionou há muitos anos. E numa das maiores crises, quer dizer, já mais recente, uma crise de concorrência que nós tivemos, nós tomamos uma atitude bastante interessante. Nós criamos uma oficina de assistência aos nossos produtos, e passamos a oferecer para todos os produtos da loja um prazo de garantia e assistência. Quer dizer, a garantia cobria a custo zero, era coberta a custo zero dentro do prazo, e se o cliente tivesse qualquer problema com aquele produto, nós tínhamos o compromisso com ele de dar assistência
pelo menor custo possível. Então tem a garantia da loja e ainda tem a garantia da casa de da sabimento. assistência técnica, exatamente. Essa assistência técnica, por conta disso, ela sobrevive, ela vive até hoje, ela existe até hoje, porque a clientela passou a cobrar. Diz, eu vou comprar lá porque lá me dá assistência, me dá garantia. Então foi um dos fatores que muito contribuiu para a fidelização da nossa clientela. Derneval, você consegue se ver fazendo outra atividade além dessa do comércio? Rapaz, eu vou lhe contar, eu vou dizer agora uma muito engraçada nessas minhas viagens eu disse a um amigo lá em São Paulo que estava mudando de ramo. Aí ele assustou, disse, mas rapaz, você tem 50 anos vai mexer com o quê? Eu disse, agora vou mexer com areia. Aí ele disse, vai entrar no ramo de construção? Eu digo, não, eu vou lá para a praia ficar assim, passando, porque realmente eu não me vejo mais fazendo outra coisa. A minha vida, a minha formação universitária, eu fiz um curso de História. Eu tinha um problema muito sério em casa, principalmente com o papai, porque não era estudioso. Meus irmãos eram muito estudiosos, Marco foi prematuro, né? Marco saiu na frente. É uma referência. E eu era muito jovem e... Era comparado. Vamos comparado. Então, certo dia tivemos um atrito, assim, mas eu tinha parado de estudar, eu terminando o ginásio, aí ele disse, mas você não se formou, você não é nada, e você quer reclamar da vida? Bom, aí eu digo, nesse dia eu saí da loja, procurei um colégio para terminar o curso, no ano seguinte fiz o curso técnico, aí fiz vestibular e passei, me formei e dei o diploma. Ele disse, agora eu quero vender mala. Você pode estar aqui meu diploma, se o seu problema... Eu deixei de ser ninguém, agora sou gente. Agora eu sou gente, mas eu quero vender mala. E fiquei até hoje. Não sei se fiz bem, eu não me arrependo do que eu fiz. A minha família é uma família relativamente pequena. Meus irmãos são 3, meus filhos são 4, quer dizer, e estão todos encaminhados, devagarzinho, dentro das suas opções, né? Porque foram eles que lá em casa não houve nenhuma forçada de barra, cada um escolheu o que queria fazer. Qual a principal diferença que você vê hoje do cliente de antes e o cliente de hoje? Ele é mais exigente? Olha, o cliente de hoje está mais exigente. O cliente de hoje está muito envolvido pela televisão. O cliente de hoje cobra muito. E cobra até o que não tem direito. Você acha que o cliente do shopping ele exige mais do que o do Alecrim? Não. O do Alecrim exige mais? O cliente do shopping, alguns, mas é um número bem menor. Ele procura produtos melhores, ele compra produtos melhores, ele sabe que está pagando produtos melhores. O cliente do Alecrim, às vezes ele está pagando produto melhor, você está dizendo, ele está vendendo ele um produto melhor, ele diz, não, tudo é mala, ou tudo é chapéu. Ele procura desvalorizar, ele procura, sabe, ele é mais rude, ele é menos lapidado e com isso ele às vezes até chega a exagerar numa colocação. Os funcionários às vezes se chateiam, mas aí eu tenho orientado meus funcionários, é tanto que nós temos recebido elogios muitos, porque a grande maioria do cliente humilde, ele é humilde, mas tem um percentual desse que está mudando de faixa, que fica meio abusado, mas a gente consegue contornar. Nós temos um número registrado muito grande de clientes. Você vê, nós temos hoje na oficina mais de 5 mil cadastros, entendeu? Você tem gente de todo o estado que vem fazer? De todo o estado. Eu tenho clientes que me ligam, por exemplo, de Serra Negra do Norte, pergunta se tem produto, dá um chapéu, por exemplo, esse cidadão compra chapéu, ele tem quase 90 anos, aí ele não vem mais a Natal, ele telefona, pergunta se tem o chapéu dele, que ele quer, que ele usa, a menina confirma e ele manda um neto dele buscar. Leva na caixinha, guarda na caixinha. Meu avô usava chapéu, eu me lembro desse. Então, e do interior, numa cidade, num raio de 150 quilômetros para cá, diariamente nós temos clientes. Essas visitas. Diariamente. Eu quero agradecer, Derneval, a sua visita, compartilhar com a gente as suas experiências.
Derneval, queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos nos preparando para realizar a 53ª Convenção Nacional Logística. O Brasil inteiro estará aqui em Natal nos dias 14, 15 e 16. 5.000 convencionais nós estamos esperando nessa nossa convenção. Vai ser uma festa bonita, um movimento integrado para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso trabalho, o movimento logístico, que é a indústria do emprego. Nós sabemos que o nosso setor, comércio e serviço, é o setor que mais emprega, é o setor que forma mão de obra, e nós sabemos que não é fácil o nosso trabalho. O dia a dia do comerciante é um dia muito exaustivo, cada dia esse desafio aumenta e os apoios diminuem. Se a gente tinha pouco antes, hoje a gente ainda tem menos. E os nossos desafios continuam aumentando. O nosso trabalho para surpreender, encantar o cliente, fidelizar, cada vez mais ele precisa ser mais elaborado, mais pensado, e muitas vezes a gente nem tem tempo nem recurso para fazer isso, mas a gente tem que conseguir. Então eu quero que você deixe a sua mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer para os convencionais dessa grande festa que será a Convenção Nacional do Comércio Logística, que Natal tem condições de fazer uma grande festa, tem condições de fazer uma grande recepção. Nós temos uma cidade muito gostosa e um grande comércio para ser visto, ser visitado. O meu bairro é um bairro popular, é o bairro do Alecrim, mas é um bairro que tem 6.000 empresas, né? E nós trabalhamos com hoje aproximadamente 50.000 trabalhadores no bairro, um público circulante fantástico, e por todas essas razões o comércio de Natal é pujante, é forte, e vocês estão de parabéns, a FCDL e todo o comércio do Rio Grande do Norte por essa iniciativa, por essa recepção que vamos fazer, essa belíssima recepção que vamos fazer aos nossos companheiros lojistas de todo o Brasil. Muito obrigado, Derneval. Você é mais uma dessas pessoas que nós estamos titulando como tema da nossa convenção nacional. Craques do Varejo, campeões na vida. Muito obrigado. O agradecimento é meu.